aí que é essa parada cardíaca, eu vou precisar colocar a foto aí para vocês acompanharem. Peraí que tá abrindo, viu? Enquanto abre, vamos falando aí da apostila, né? Então, o que é parada cardiorrespiratória, né? Então, é quando os movimentos, né, ali do coração e movimentos respiratórios torna-se ali para o paciente, para a gente olhando para o paciente, vai se tornar imperceptíveis. Mas o paciente não está morto ainda não, né? Só está com o coração batendo muito fraco, o que vai ocasionar, aquela série de efeitos, né? Se ele lembra, né, do ver, ouvir, sentir, se o paciente não está respirando corretamente, né? Profundo, está colocando oxigênio para dentro, o coração está batendo fraco, né, devagar, eu não vou mandar oxigênio aí para a cabeça, lá para a ponta do pé o tempo todo, porque o coração está batendo devagarzinho. Então, abriu o trem, trem trocado. Então, é onde que o meu paciente ele se encontra em estado de parada cardiorrespiratória. Peraí. Os primeiros socorros ao invés de rotina. Aqui. Então, aqui, nós temos essa interrupção, né, de passar ali o oxigênio para a cabeça, porque vai através do sangue. Se não está chegando sangue aqui, não está chegando oxigênio, né, consequentemente. Então, ele está com coração batendo fraco, automaticamente vai ter falta de oxigenação, onde o paciente vai ficar com inconsciência, né? Nós vimos até ontem sobre isso também. E o paciente que ele está em parada cardiorrespiratória, nós temos somente até de 3 a 5 minutos para restabelecer esse paciente, para reverter essa situação aí do meu paciente, de 3 a 5 minutos. É muito pouco, né? Então, eu tenho que saber identificar rapidamente, né, esse diagnóstico ali, que ele está em parada cardiorrespiratória, e atuar imediatamente para reverter a situação. Porque quanto mais... Oi? Essa primeira frase fala que os batimentos ficam imperceptíveis. Quando eu li algumas vezes e me deu um pouco de confusão. Agora que você explicando, clareia um pouquinho. Então, não é que fique perceptível, fica fraco o suficiente para você quase não perceber. Então, fica O perceptível. batimento, a respiração, mas fica muito fraco. Fica perceptível, tá certo. Sim, é porque imperceptível dá a sensação de que você não vai conseguir perceber. Aí eu pensando, Exato, se eu mas não é isso conseguir mesmo. perceber, como é que eu vou perceber? Exatamente, mas você Eu vai, acredito igual eu pensando falei, nisso. vamos olhar no pulso, quer ver? Deixa eu só te mostrar um desenho aqui, vai ficar melhor.
A gente sempre, no dia da aula nossa, eu mostrei essa imagem aqui, ó, que eu falei assim, vamos tentar olhar sempre no pulso carotídeo, aqui, ó, para vocês terem a percepção um pouco melhor de que o paciente não está morto, porque eu tenho artéria carotídea que é próximo do coração, vocês vão estudar ainda em anatomia. Então, se eu vou lá embaixo na pedial, e bem que não está chegando sangue nem lá na ponta do pé, como é que eu vou sentir pulso? Ali que eu não vou sentir mesmo, já vou decretar o óbito ali na mesma hora, né? Então, aqui na região inguinal, onde passa a artéria femoral, também não deveria ser, né, uma checagem ali para você. Você pode olhar esses pulsos? Pode, mas o mais preciso, né, o que eu vou conseguir ver um pouco mais, que tem pulso, bem no fundo, tem pulso, é aqui no carotídeo, tá? Porque é mais próximo do coração, se ele está bombeando devagar, então é o único lugar onde eu tenho a chance de ainda perceber que há batimento cardíaco ali. Ainda mais se ele tiver com as pernas levantadas, né? Ainda mais se ele tiver com as pernas levantadas, que vai aumentar esse débito cardíaco, débito de sangue aí, exatamente, perfeito. Então, realmente eles ficam bem perceptíveis ali, tá? Mas existe o batimento cardíaco. Então, pode falar, entendeu aí? Então tá. Quais são as manifestações clínicas, né? O que o meu paciente pode apresentar quando ele está no estado ali de parada cardiorrespiratória, né? Então, ele vai me apresentar apneia, né? Ele não vai estar puxando, né, o oxigênio, ele não vai estar respirando, ele vai ter ausência de pulso, que nós já vimos, né? Nós não vamos estar sentindo o pulso dele aqui. Vai ter a pele fria, porque o que dá esse calor para a gente, que nós conversamos já em hemorragia e outros, né, é o sangue. Ele não está bombeando direito, não está botando oxigênio para dentro, eu vou ter tudo isso aí, né? As extremidades cianóticas, nós vimos que são as pontas dos dedos, né? Deixa eu para mim, por favor. Ô, gente, hoje tem jogo, eu moro numa avenida muito barulhenta, aí tem essa questão da extremidade ficar roxa, que nós já tínhamos visto a foto, né? Automaticamente eu vou ficar com inconsciência, porque não está chegando sangue lá. E midríase, vamos voltar à imagem para vocês relembrarem. Aqui em cima, né? Cadê minha foto? Aqui, essa mesmo. Midríase é quando eu tenho a pupila dilatada. É a mesma coisa de eu falar pupila dilatada. Só que são terminologias, né, utilizadas dentro do hospital, dentro da área da saúde. Extremidades cianóticas, é a mesma coisa da ponta do dedo roxo. E eu vou olhar aqui o pulso mais preciso aqui, que é da jugular ali do meu paciente. Principais causas, né, da parada cardiorrespiratória. O que pode causar uma parada cardíaca no meu paciente, né? Então, pode ocorrer por vários fatores. Na hora que eu estava falando sobre o trabalho de vocês, eu falei, gente, tem vários fatores aí que vocês podem encaixar uma parada cardíaca ali e socorrer o paciente de vocês ali, né, no trabalho que vocês estão fazendo. Então, a parada cardíaca, ela pode estar vinculada isoladamente ou associada. O que é isoladamente? De repente eu tive uma emoção, né? Eu vi alguma coisa ali, fiquei impressionada, posso ter uma parada cardíaca, ou associado. Eu tive uma parada cardíaca porque minha pressão estava muito alta, meu remédio não estava controlando, e subiu demais e eu evoluí para uma parada cardiorrespiratória. Então, a minha parada cardíaca foi associada a algo que desencadeou a parada cardiorrespiratória, tá? Quando eu falo de causa isolada, não teve nada ali, né, de cunho orgânico, fisiológico, para desencadear uma parada cardiorrespiratória. Quando eu tenho algo associado, é uma patologia do paciente, uma doença, que a parada cardíaca foi uma consequência daquela doença ali mal controlada, aquela patologia mal controlada. Ô, Isabela, Oi. um choque anafilático pode causar uma parada cardiorrespiratória? Pode, não pode?
Por Pode, causa da porque hipoxia. hipóxia, Hipoxia. isso. Vou te consertar, porque você vai escutar isso muito na Ok. sua área de radiologia. Apneia, hipóxia, Isso. extremidade, são terminologias que vão ser incessantes da radiologia. E o paciente choque anafilático pode, porque ele vai ter uma hipersensibilidade, porque comeu um camarão, por exemplo, teve edema de glote, né? A glote dele que fechou, porque inchou demais com o camarão, ele vai começar a não respirar, vai ter que entubar, se não tiver ninguém para entubar, que é só médico que faz isso, ele pode evoluir com uma parada cardíaca, porque não consegue respirar, não vai entrar oxigênio, não vai bombear e vai evoluir para parada cardíaca. Então, choque anafilático pode. Então, o séptico também pode. O séptico é relacionado à questão bacteriana, né? Sim. Aí vai ser bem complicado, assim, com certeza pode dar parada Mas cardíaca, não mas aí, tanto quanto o anafilático. sim, porque o choque séptico, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu vivi na pele, uma contaminação generalizada, igual eu fiz questão de abrir, mostrar para vocês aquelas imagens feias de pacientes, né, com aquelas lesões. Então, contaminou tudo ali, né? Tomou conta do corpo, septicemia, né? Contaminação generalizada no corpo, e por essa bactéria estar no corpo todo ali, ela vai começar a te cutucar com outros problemas. Vai ter uma falência renal, vai ter um comprometimento no fígado, vai ter não sei o quê, porque a bactéria está do corpo inteiro, né? Disseminou no corpo inteiro. Então, você pode ter uma parada cardíaca por causa de outras complicações, não pela bactéria, a bactéria deixou o rim funcionando pela metade, deixou o fígado funcionando pela metade. Isso tudo vai pesar no coração. Então, pode desenvolver uma parada cardíaca, mas foi uma série de consequências antes de eu chegar à parada cardiorrespiratória, entendeu? Entendi. Vou te explicar assim, bem rápido, grosseiramente, o quanto que um trem vai evoluindo no outro, né? Meu pai teve câncer de pulmão, internou porque passou mal por causa da quimioterapia. Na internação, contraiu uma bactéria no hospital. Essa bactéria disseminou no corpo todo. O antibiótico não conseguiu tratar e meu pai morreu de parada cardiorrespiratória. Aconteceu com meu avô. Ele foi internado, ele estava com dor na perna, uma perna dele estava parando de funcionar. Ele foi para o hospital, descobrindo que tinha uma bactéria infectada. Passou 2 semanas, teve que amputar a perna dele, porque senão ela ia espalhar. Ela já tinha espalhado, passou para outra perna, amputou outra perna e ele morreu. É assim mesmo. Questão de 2 meses. Isso mesmo. Questão de 2 meses, septicemia. Exatamente. Então, vocês verem como que o trem, assim, ó, né? Então, às vezes a gente consegue tratar isso tudo, né? Uma série de coisas, né? Tem fatores ali, por exemplo, a idade do meu pai já era complicada, né? E por aí vai. Então, pode desencadear uma parada cardiorrespiratória? Pode, né? Mas é uma série de coisas que acontecem antes aí, antes de chegar isso aí, né? Eu não entendi a associação. Perfeito, é assim mesmo. Mas é bom porque aí várias coisas que vocês forem vendo no hospital, vocês vão lembrar da matéria. Às vezes um pedido médico que chegar para vocês para fazer uma tomografia, vocês vão lembrar da matéria, e isso vai ajudar muito a evolução de vocês lá. Você vai fazer um exame muito melhor, porque nem sempre eu tenho que saber operar só a máquina. Eu tenho que saber interpretar o pedido médico, eu tenho que saber anatomia, eu tenho que saber um monte de outras coisas para vocês chegarem à finalização de um exame lá na frente, né? Então, nós vimos aí as principais causas, né, que pode ser associado ou isolado, e a rápida identificar que esse paciente está em parada cardíaca, né, é o mais importante. Se eu demoro ali, eu acho que tá, não, tá, acho que já morreu, não, eu acho que tá, vou ou não vou fazer a massagem? Então, esses 2 a 4 minutos ali já podem ter passado, né? E o paciente realmente via a óbito por falta de iniciativa sua mediante a situação e não saber identificar. Todo paciente que está no estado de parada cardiorrespiratória, ele é um paciente considerado emergência, né? De emergência, porque é um paciente que corre risco iminente de morte.
Outra coisa, todo paciente de parada cardiorrespiratória, quanto mais ele fica em estado de parada cardiorrespiratória, né, quanto mais prolonga esse período, mais de 4 minutos, né, 10 minutos e por aí vai, mais é um paciente susceptível a ter sequelas. O que é sequelas? Ele voltar, mas voltar vegetando, voltar, ficar vivo, mas acamado, voltar com déficit neurológico, porque não teve, ficou sem oxigenação por um longo período, e por aí vai, né? Então, a gente tem essas questões aí todas para poder avaliar no paciente. Então, a precisão do diagnóstico é muito importante. E como que eu vou identificar se ele está ou se ele não está? Ver, ouvir e sentir. Então, vamos voltar aqui, onde que nós vimos, cadê aquele desenho que eu gosto? Esse, ó. Então, se eu tiver nessa postura aqui, eu já consigo ver tudo, né? Eu estou olhando para o tórax do meu paciente, igual esse aqui também tá. Eu estou com as mãos aqui próximo aqui da jugular, e eu estou com o ouvido sentindo também se ele está soprando algum calor. Então, eu vou colocar meu ouvido próximo ao nariz e à boca do paciente, os meus olhos vão estar olhando para o tórax dele, e eu com a mão aqui na jugular. Então, ver, ouvir e sentir. Então, eu vou sentir o pulso nele, se o coração está pulsando, eu vou ver se a caixa torácica dele está expandindo, e eu vou ouvir se ele faz algum, pelo menos algum murmúrio, algo relacionado ali, que há presença de vida, né? Então, eu tenho que ver, ouvir e sentir. Mediante isso, eu já tenho um diagnóstico que o paciente está em parada cardiorrespiratória e eu preciso atuar ali, né, naquele momento. O que eu Isabel, vou... Pode falar, André. quando a pessoa afoga, ela faz massagem cardíaca para voltar ao normal, né? Como é que isso funciona? Porque a água está no pulmão e como é que ela sai? Afogamento, vocês não vão ver aqui nessa matéria, por isso que até no dia do trabalho eu falei, gente, não faça de afogamento, faça só do que tem na apostila de vocês para ajudar vocês. Mas aí tem momentos que a água vai sair, tem momentos que a água não vai sair, né? Os filmes que a gente vê, gente, eu estrago os filmes tudo, que é tudo mentiroso, né? O povo fica lá no fundo da água, no oceano profundo, Droga. Afogamento é bem interessante. abre a porta do carro, né? Tira o cinto da outra pessoa, socorre a criança, periquito, papagaio, ainda chega lá em cima e respira, né? Não engasga nem nada. Então, onde que ele vai ficar submerso ali e vai ficar bebendo água. A massagem cardiorrespiratória ali é para o coração, e automaticamente, pelo impulso, o paciente vai cuspir a água, né? Ele vai cuspir a água. E isso quando eu conseguir socorrer, porque dependendo do tempo que o paciente ficou submergido, né, na água, não tem jeito de eu socorrer mais, porque ele ficou 15 minutos lá no fundo. Eu posso tentar investir nesse paciente aí, mas às vezes, muitas vezes, não é mais possível. Ou então a gente socorre com vida, bem aquele pulso, bem longilíneo, bem fraco, mas chega no hospital às vezes, né, pela quantidade de água e tudo mais, e não sobrevive. Ou tem outra hipótese também, que é onde ele sobrevive, mas cheio de sequelas, né, porque ficou um tempo muito grande sem oxigenação. Aí vai ficar na cama ali por muito, né, pro resto da vida ali, no estado vegetativo, né? Não come sozinho, né? Não levanta da cama, né? Acamado, com fralda, toma banho de leite e tudo mais. Então, a água, ela sai porque ela entra para o pulmão, né? A gente chega a aspirar, então ela entra para o pulmão, desce para o estômago também e enche tudo ali. Então, vai depender de um monte de coisa, né? Tempo que ficou, que não ficou, idade do paciente, se é criança, se não é, uma série de coisas. Oi, Michel. Então, quanto menos tempo ele ficar submerso, maior a chance dele. Quanto maior, mais índice de água, mais difícil vai ser. Isso. Mas isso é para qualquer parada cardiorrespiratória. As mesmas coisas que vocês estão aprendendo aqui em parada cardiorrespiratória, ela é empregada em qualquer situação, né? Quanto mais o paciente ficar naquele estado ali de uma frequência cardíaca praticamente imperceptível,
mais sequela ele vai ter. Um caso que aconteceu comigo também, em 2018, o paciente estava anestesiado na ressonância particular, e o anestesista não percebeu que o paciente estava em parada cardiorrespiratória. E estava parado um tempão. Quando percebeu, a gente foi socorrer do médico deitar em cima do paciente dentro da máquina de ressonância, porque não dava tempo de tirar e ele pensar nisso, né? Porque já estava um tempão parado. O paciente, nós conseguimos reverter o paciente? Sim. Mas é um paciente que saiu de lá, foi direto para o setor de hemodinâmica, para ver o nível de acometimento que esse paciente teve. Ou seja, eu já sei que ele não vai sair dele normal do jeito que ele entrou. Então, é um paciente realmente que saiu da hemodinâmica com diagnóstico, né, de muita sequela neurológica. Era um paciente que andava, teoricamente jovem, de 45 anos, e que saiu no estado vegetativo. Saiu vivo, mas no estado vegetativo. Ele chegou lá assim? Não. Mas pelo fato, né, do prolongamento ali, né, de uma parada cardiorrespiratória, muito tempo sem oxigenação, acontece isso. Outra coisa, quanto mais tempo sem oxigenação, mais mortes de neurônios nós temos. Então, isso também é um fato de sequela aí, né, para a gente. Então, essa questão, quanto mais rápido reverter, né, mais é importante aí para o paciente, tá? Por isso que tudo é muito rápido, né? Dentro do hospital, quando tem uma parada cardiorrespiratória, a gente tem um acionamento de emergência, onde que vem o hospital inteiro nos ajudar. Isso é muito importante, né? Porque um prepara a medicação, o outro pega um acesso, né? O outro massageia, o outro administra medicamento, né? O outro prepara o desfibrilador para o choque, né? O outro vai ficando abusando ali no oxigênio. Então, tudo isso ajuda a gente, né? Então, na hora do desespero aí, não é fácil, não. Esse caso aí da ressonância, ele é um pouquinho maior, mas não vai dar tempo de eu contar hoje para vocês, não, outro dia eu conto. Muito mais triste do que isso aí. Foi comigo mesmo. Uma estava de férias e a outra eu mandei almoçar. E eu cobri o almoço da menina, porque senão ficava sem almoçar, era umas 2 horas da tarde ainda. E o anestesista não viu, e na hora que entrou eu e ele, e ressonância não pode entrar com carrinho de parada lá dentro, vocês vão aprender isso no último semestre aí. Então, não tinha ninguém para pegar as medicações para mim, para injetar no paciente, ou deixava de ajudar o médico na massagem cardíaca, ou eu preparava a medicação, porque só estava eu e ele. Então, quanto mais gente para nos ajudar relacionado à parada cardíaca, dentro de um hospital, né, porque são pessoas que já são capacitadas para isso, então vão saber atuar com precisão, é importante, vai nos ajudar bastante. E a gente vem aqui para ressuscitação cardiorrespiratória, que a ressuscitação é quando eu já vou ali, né, fazer um conjunto de medidas, né, de atendimento, né, que vai ser utilizado ali em cima da vítima, né, com o intuito de reverter aquele quadro, que são as manobras, né, as manobras ali realizadas no paciente, né, com o intuito de reverter. Né? Então, as manobras é a massagem que vai ser realizada ali no paciente, né? E isso, o objetivo dessa ressuscitação cardiorrespiratória, né, essa massagem, é realmente reverter o quadro o mais rápido possível e estabilizar o paciente até chegar ao hospital, né? Se for o caso, um atendimento pré-hospitalar. Porque se for no hospital, eu estou dentro do hospital mesmo, eu vou reverter o quadro, né? Injetar as medicações necessárias se for preciso e levar para um CTI se for necessário, né, que é um atendimento intensivo, né, uma assistência intensiva ali no paciente, 24 horas, então depende, né, do quadro aí. O posicionamento, né, do acidentado e do socorrista, como deve ser, vocês já fizeram exercício disso tudo aí. Então, eu sempre tenho que ficar assim, ó. Lembram dessa figura, né? Eu posso ficar ou desse lado do paciente ou do lado de cá. E sempre vai ter um socorrista aqui na cabeça do paciente, tá? Tomando conta e monitorando as vias aéreas respiratórias
e auxiliando aqui na cabeça é sempre muito importante. Ou então, ou essa moça vai estar aqui, ou essa moça vai estar do lado de cá, tá? E o paciente, né? Qual que é o posicionamento da vítima? A vítima sempre tem que estar na superfície reta e plana, porque senão, se não tiver, na hora que eu for fazer essa pressão aqui sobre o coração, e o paciente estiver no colchão mole, eu vou apertar o coração e o paciente desce. Eu vou apertar o coração e o paciente desce. Porque aí a minha massagem nunca vai alcançar o órgão, nunca vai alcançar o coração, né? Então, ele sempre tem que estar, o chão é a melhor coisa, tá? Esse negócio de ficar caçando uma cama, colchão, não vai me ajudar em nada, só vai piorar a situação. Para eu começar a fazer a massagem, né? Qual que é o local certo, o local ideal? Então, eu tenho aqui o apêndice xifoide, que vocês vão localizar ele aí em vocês, que é bem no meio aqui, próximo ao estômago. Vão contar 2 dedos acima do local que você achou e vai começar a massagem cardíaca aqui. Para eu, aqui já tem, ó, nesse desenho aqui, ó, vocês conseguem ver exatamente, ele é palpando, colocando 2 dedos acima, aqui, ó, para saber o local certo de massagear. Toda vez que eu vou massagear, a única coisa que encosta no meu paciente é essa parte aqui, ó. E não tem perigo de quebrar a costela dele, não? Tem. Já tive paciente que ficou Porque até tem gente que às deformado vezes assim. faz até errado aí e quebra a costela. Exatamente, Mas esse Você paciente... comentou que tempo prolongado de massagem pode fraturar a costela. Arrasou, eu falei exatamente essa frase. E toda vez que eu falo essa frase, eu lembro exatamente do paciente que ficou todo torto e veio a Não, óbito. mas tem que fazer com tanta força assim. Não é força, foi o que ele falou. Tempo prolongado de massagem cardíaca. Às vezes a gente vai ficar investindo no paciente por muito tempo, né? Tentando reverter a situação ali, não vai conseguir, continua massageando e pode acontecer sim, né? De fraturar. Não é comum, né? São poucos pacientes ali, mas acontece, infelizmente. Notório que acontece, você vê a deformidade ali total. Então, essa região aqui vai ficar nessa região vermelha aqui, tem até o desenhozinho da mãozinha aqui. Lembrem-se, né, que o meu braço ele tem que estar 100% esticado, eu não posso dobrar na hora de fazer a massagem, ele sempre vai ficar esticado. Quando eu for exercer, né, essa força aqui, eu vou alcançar aqui o meu coração, e depois eu vou voltar, eu vou e vou voltar. Então, o coração fica aqui A dessa gente não vai ter aula prática disso, não, professora? Você deve ter lá na escola, sim. Eles devem programar com vocês aí. Porque A gente deve senão a gente programar. a gente só olha assim na tela e chega lá na hora de fazer, Socorrer. eu nunca fiz. É verdade, isso é verdade. Vai quebrar um paciente aí todo, verdade. Vou mesmo. Então, tem essa aqui, essa parte aqui, que é o posicionamento correto e o posicionamento incorreto, né? Então, aqui eu não posso dobrar aqui o cotovelo, igual eu falei para vocês, tem que ser sempre reto. Aqui, o corpo, né, ele tem que ter sempre uma posição mais ereta do que essa daqui. Então, esse aqui é o correto. Pouca força, né? O que eu tenho são técnicas para fazer a massagem, então eu não tenho que ir lá exercer uma força ali em cima, e eu tenho que ter um movimento suficiente, porque às vezes, se eu não tiver um ritmo, né? Eu vou, volto, olho para o lado, converso com minha colega, volto de novo, então eu não vou fazer uma massagem ali eficiente, né? Então, eu tenho do acidentado, né, preocupar com a cabeça ali, da pessoa que está socorrendo, eu, socorrista, né? Sempre estar ajoelhado ali ao lado da vítima, né? Preocupar com a abertura de vias aéreas, eu sempre vou pegar a cabeça do meu paciente que está deitado e vou fazer devagarzinho isso, que facilita, né, a respiração dele, que a gente chama de liberar vias aéreas, e eu começo, né, as insuflações pulmonares aí. Então, cadê onde que está aqui, ó? Iniciar 30 compressões torácicas seguidas de 2 ventilações, né? Então, eu vou fazer 10,
10 e 10. E vou dar 2 insuflações. O que é insuflações? Oxigênio na boca do meu paciente, né? Vai ali, depois eu faço mais 30, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 30. Depois mais 2 vias de oxigênio aí. Eu vou repetir esse mesmo ciclo, 4 ciclos de compressão, da relação de 30 para 2. 1, 2, 3. Professora, Oi. e como saber que não tem jeito mais do paciente, depois de fazer isso tudo aí? A gente vai sempre fazer aqui, ó, quando não há sinais de circulação, continuar os ciclos. Vai chegar um momento que você não vai investir mais no paciente, porque não volta aos ciclos mais, o paciente vai perder essa cor corada toda avermelhada, vai ficar totalmente cianótico, né? Porque realmente... Oi, pode falar. E quando passar os 4, 5 minutos necessários, também pode parar, né? Senão vai ficar... A pessoa vai ter sequelas, ou não? Não, aí os 4, Não. 5 minutos a gente tem para reverter. Se eu não conseguir naquele momento, eu continuo investindo no paciente. A gente tem de 4 a 5 minutos, seria o ideal para o paciente não ter sequela, né? E para não evoluir, né? Ficar mais grave ainda. Mas se eu não conseguir reverter o quadro de parada cardiorrespiratória do paciente em 4 minutos, até 4 minutos, eu preciso continuar investindo, tá? Eu preciso continuar investindo ali. Ô, Isabela, então essas 2 insuflações são 10 compressões e uma insuflação. Essas 2 insuflações que faz antes do 30 por 2. Isso, Faz exatamente. 10, uma insuflação, mais 10, uma insuflação. Aí Sim. depois faz os 30 por 2. 30 por 2, exatamente. 4 vezes. Aí eu sempre avalio. Alguém voltar, professora? Já, graças a Deus. Eu trabalhei com Nossa, hemodinâmica, deve né? ser tão bom. Tá. Mas é muito triste também, né? Porque hemodinâmica, vocês vão aprender aí, ela é específica para fazer as angioplastias e os cateterismos, né? Então, eu só vou receber BO, né? Então, o paciente que acabou de infartar, né? Então, o paciente que está gravíssimo, morre que não morre, né? Chama a ambulância porque infartou em casa, é uma tensão muito grande, é muita correria. A gente tem 90 minutos para reverter o quadro, desde a chamada do paciente na ambulância até chegar na minha mão. Ai, professora, aí não vale, não. Aí você demorou 20 minutos no trânsito, você já perdeu muito desses 90, exatamente, né? Então, tem paciente que, graças a Deus, a gente consegue reverter tudo ali, mas tem paciente que, infelizmente, vai a óbito na mão da gente ali, porque complicou demais. E na hora que está estabilizando, o paciente para de novo. Aí passa o stent, está na metade de passar o stent, o paciente para de novo. Aí, na hora que está chegando, terminando de obstruir a artéria dele ali, ele para de novo. Então, assim, é lutar contra a vida ali o tempo todo, sabe? E é muito investimento, sabe? A equipe é maravilhosa, eu aprendi muito, evoluí muito como pessoa também. É muito bom, mas te traz um desgaste emocional grande também, não posso mentir para vocês, não. É por isso que depois eu acabei escolhendo a docência, sabe? Acho que eu escolhi muita adrenalina, assim, e é pesado aí, às vezes, sabe? Mas é maravilhoso, muito bom. Mas tem muito óbito de tudo. Tudo quanto é área. Maravilhosa, de verdade. Uma energia muito boa. Então, eu gosto de sempre com a amiga. Ai. Então, nós temos o estado de choque, né? Que nós vimos aí. Então, o estado é um estado que o paciente está, né? Então, o estado de choque, né, é uma síndrome ali, né, de grupos cardiovasculares, né, que vai ter diversas causas aí e origens relacionadas aí ao nosso paciente. Eu até dei uma pincelada sobre isso ontem, né, quando alguém aí me perguntou que estava com alguma dúvida. Então, nós vimos choque hipovolêmico, hoje também já conversei sobre choque anafilático, ontem conversamos hoje sobre choque séptico, então nem vou voltar, tá? O hipovolêmico é aquele, né, que ocorre devido ao volume intravascular, né, e perda de sangue. Então, o choque hipovolêmico é onde eu vou ter bastante relacionado às hemorragias, porque eu vou ter um volume de sangue menor, então, perda de sangue muito acentuada, perda de água, né, desidratação, queimadura. A queimadura vem, não vou adentrar, eu já tinha até explicado um dia, porque nós vamos ver queimadura e a gente vai explicar por que pode evoluir para um choque hipovolêmico. Então, choque hipovolêmico são perdas muito grandes de água, aonde eu vou ter no sangue. Então, se eu perco muito sangue, eu perco muita água, e vou ter essa descompensação hidroeletrolítica, né, no corpo inteiro,
e o meu paciente pode evoluir para um choque hipovolêmico. Por isso que as hemorragias, dependendo de qual for, inclusive as arteriais, que nós vimos que são as piores, o meu paciente pode descompensar rápido, né, e evoluir até para um choque hipovolêmico, porque perdeu sangue demais, né? Mas um idoso também pode evoluir para um choque hipovolêmico, porque teve diarreia e vômito demais, e ele tem 70, 80 anos, ele descompensa fácil. Então, é onde pode evoluir, né? Depende de uma série de fatores, eu socorri antes, né, e tal. E o choque cardiogênico é aquele que decorre, né, do coração bombear um volume de sangue bem só suficiente para atender as necessidades metabólicas, né? Então, ele está bombeando sangue insuficiente. Então, ele só está bombeando sangue para atender as necessidades ali triviais, né? Mas é pouco débito sanguíneo. Então, precisa de mais sangue para poder bombear aquele coração de acordo com todas as necessidades fisiológicas, metabólicas, né, do nosso organismo. Então, nós vimos choque hipovolêmico, relacionado à perda de água, que está associado a sangue e vômito e diarreia. Choque cardiogênico, aonde que eu tenho um débito cardíaco inferior relacionado à necessidade que meu corpo tem. Choque séptico é a bactéria generalizada no meu organismo, mas que pode vir de uma porta de entrada de uma ferida ou alguma outra coisa, né? E tomar conta ali e ir acometendo outras ou cometendo órgãos, né, estruturas, parando de funcionar, e vai piora outro, exame de sangue piora, né, funcionamento disso, até meu paciente poder, igual nós conversamos aí, eu e o Michel, o choque séptico, né. O choque anafilático, vimos ontem também, já falamos sobre isso hoje, que é uma hipersensibilidade que o paciente pode desenvolver relacionado a alergias, né, ou de algo que ele comeu, né, respirou, usou, tomou, injetou. Choque neurogênico, nós vimos ontem, expliquei todo aí de novo para alguém que me perguntou, né, aonde que eu vou ter esse tônus vasomotor, né, funcionando reduzido, né, por algum motivo. E nós vimos as principais causas aí do choque, né? Então, acabei de falar, nós podemos ter hemorragias intensas, né? IAM, no dia eu falei, né? Infarto agudo do miocárdio, traumatismo, né? No crânio, TCE, desidratação, diarreia, traumatismo no crânio, que é picada de animais peçonhentos, eu posso evoluir aí, né? Ou para um choque anafilático, tem ali processo alérgico, ou um choque até neurogênico, a sepsemia, né, que é a disseminação aí da bactéria no organismo. Então, aqui são todas causas, né, relacionadas a todo tipo de choque que está aqui acima. Ô, Isabela, o choque cardiogênico pode causar um choque neurogênico? Um choque cardiogênico pode ter, sim. Porque primeiro... Gabriela. Oi, pode sim, Michel. Não, Oi. pode terminar aí. Pode terminar de falar com o Michel. Michael. Já terminou? Já, pode falar. Pode falar. Eu queria saber como que faz, tipo assim, uma pessoa que leva uma picada de cobra ou de aranha, assim, e vai pro sangue da pessoa, não tem como salvar, não? Nós vamos ver em animais peçonhentos, tá? Mas no final da apostila, guarda aí. Cenas dos próximos capítulos do Grey's Anatomy.